Querida igreja, a paz do Senhor. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que para mim é uma grande honra estar nessa EBOL para adorar a Deus junto com os irmãos, aprender a palavra de Deus. E sinto-me muito honrado pelo convite feito pelo nosso pastor Álvaro, pela recepção também, pastor Eurípides, da irmã Carminha, e dos obreiros, de um modo geral, desta igreja, que sempre que nós estamos aqui, o que ocorre no mínimo uma vez por ano, no mínimo a gente está aqui, a gente sempre foi muito bem tratado. E eu glorifico a Deus por cada um dos irmãos e por cada obreiro. E o pastor Álvaro, ele é professor emérito lá da nossa EBO, que acontece toda Semana Santa. O pastor Álvaro está sempre ministrando ali em Divinópolis. Então, para mim, é uma alegria também estar acompanhado da minha esposa e do meu filho. E eu tenho uma filha também que não pôde estar, mas graças a Deus que eu tenho aqui a companhia da minha esposa e do meu filho. Antes que eu entre no tema que nós estaremos disserrando sobre eles, com autorização, já que me foi dada anteriormente, eu tenho 5 livros publicados e eu trouxe 2 títulos, que são os 2 títulos mais recentes, um deles voltado para a família, Família em 13 atos, são 13 lições para a família, livro de uma linguagem simples, mas muito útil para estudar acerca da família. É um livro que foi revista de escola dominical, e eu tive a honra de ter aqui o pastor Álvaro prefaciando esse livro. Então, aqueles que quiserem, eu trouxe 20 unidades desse aqui. E o livro mais recente, Resíduos do Altar, é um livro voltado para a área de aconselhamento, e é o livro mais atual. Também eu trouxe 20. Aqueles que desejarem podem nos procurar, que nós estaremos atendendo a cada um dos irmãos com muito prazer. Eu trabalho, além das minhas atividades na igreja, eu sou psicólogo clínico também e especialista em família. A razão pelo tema que eu escolhi para estar abordando aqui com os irmãos. E eu sempre produzo material que fica disponível nas mídias sociais. Se você procurar @psicólogo Gersino, você vai encontrar lá no Instagram, e no YouTube, Ponto e Vírgula, é o canal que eu tenho quase 100 vídeos, e vídeos sobre relacionamento conjugal, vídeos com os mais diversos temas, inclusive com pregações. Então, aqueles que quiserem, nos acompanhem ali, através do Instagram, você já vai ter um link que vai ser levado para o YouTube. Vamos ao tema. Você vai encontrar na sua apostila, eu não sei que página que está, o tema Obreiro de Família, página 23, muito obrigado, porque eu preferi, com algumas observações que eu fiz, ficar com a minha impressa aqui. Obreiro de família e obreiro da família. Foi o tema que eu decidi colocar, também em virtude das minhas atividades voltadas para a família e para casais. Eu sempre tive como princípio o seguinte: a gente não pode perder a oportunidade, quando a gente tem o povo de Deus reunido, para a gente passar orientação bíblica para o povo. É como nas palestras, jantares para casais que a gente faz, às vezes os casais vão para o jantar achando que vai rir muito, porque vai ter piada, normalmente tem piada nos jantares e nas palestras de casais. E às vezes há casal que ri muito e volta para casa com os mesmos problemas. E a gente precisa abordar aquilo que vai incomodar os casais. E como nós somos obreiros, nós precisamos sair de uma escola como essa incomodados. E o meu desejo é que você seja incomodado com essa palavra aqui. Não só você como obreiro,
mas você como cidadão do céu, você como marido, você como esposa, você como pai e mãe, eu espero que você saia daqui bastante incomodado comigo. O primeiro versículo colocado por mim já foi lido, eu não irei repeti-lo, mas eu quero ler Jó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste, ó meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então eu quero tomar esses dois versículos, o primeiro que já é o tema, e eu brincava esses dias que eu havia pensado o seguinte: quando eu completasse 65, 70 anos, eu tinha pensado da seguinte forma: eu não vou pensar muito no que eu vou falar, eu vou responder as coisas do jeito que vier, porque eu já estou com mais de 60, quase 70, então dane-se quem estiver ouvindo. Eu havia pensado sinceramente nisso, só que de repente Deus vem e quebra minhas pernas e fala para Abrão isso aqui: 99 anos de idade, Abrão, anda na minha presença e seja íntegro, ou seja perfeito. Gente, com 99 anos eu estou muito mais para lá do que para cá, mas mesmo com essa idade, Deus está dizendo para nós o seguinte: a integridade que eu requeiro, ela não tem data de validade. Enquanto você respirar, você precisa se preocupar com a sua integridade. E eu quero pedir para colocar na tela duas perguntas, que essas perguntas são as perguntas que eu quero que vocês sejam incomodados com ela. Pode colocar as duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: nós levamos a integridade da igreja para casa ou trazemos a integridade de casa para a igreja? Essa é a primeira pergunta para você pensar durante essa semana. A segunda pergunta é: se a igreja fosse a extensão de minha casa, eu congregaria nela? Essa segunda pergunta, há pouco tempo eu postei no Instagram, porque nós temos o hábito de dizer o seguinte: olha, a nossa casa precisa ser a extensão da igreja. Mas quando a gente se reúne, a gente traz um culto para ser apresentado ao Senhor. Esse culto vem da nossa casa, vem da nossa vivência daquele dia. Esse culto, ele vai sofrer, ele vai ser afetado pelo meu relacionamento com a Martinha, pelo meu relacionamento com o Lorenzo, pelo meu relacionamento com a Yasmin. Aquilo que ocorrer entre eu e os três durante o dia vai implicar no afetamento do culto que eu vou apresentar à noite. Então é preciso que a gente pense o seguinte: é a integridade que é levada de casa para a igreja? Ou é a integridade que é trazida de casa para que o culto seja agradável e aceito pelo Senhor? Você quer pensar nisso? Então é preciso nós pararmos um pouco e pensar: esse livro, Resíduos do Altar, quando eu chego diante de Deus, eu trago uma história. Eu trago uma história. E as nossas histórias deixam resíduos. Quando nós contamos elas para alguém, alguém vai guardar um resíduo dela. Quando eu apresento a Deus o meu culto, o que fica? Só cinza? Ou subiu uma fumaça aromática para o Senhor? Então eu quero, com essa provocação, pensar e levar os irmãos a pensar. E pensando no livro de Jó, eu estava observando como que nós somos também observados. A gente precisava ter uma noção exata de que nós estamos transitando. Desde que nós nascemos, começamos a transitar. Encontramos pessoas, passamos por pessoas, pessoas passam por nós, pessoas deixam marcas em nós deixamos marca nas pessoas. Nós às vezes ofendemos pessoas, abençoamos pessoas. A verdade é que Deus dá para nós o ministério do afetamento. Pastor, mas tem esse ministério? Deus dá para nós a capacidade de afetar as pessoas, positivamente ou negativamente.
Pense em quantos lugares você trabalhou. Pense em quantas congregações você dirigiu. Pense em quantas pessoas você recebeu na porta da igreja, na porta da sua congregação. Com quantas pessoas você se encontrou, você apertou a mão. E aí a pergunta é, o que é que eu deixei nessas pessoas? Ou pior, quando Deus observava esse trânsito meu, qual era o diagnóstico que ele fazia? Porque Deus fez um diagnóstico do trânsito de Jó. Deus olhou para o trânsito de Jó, pega o seu acusador e pergunta, você tem visto lá o meu servo Jó? E aí Deus dá a biografia de Jó. Deus mostra para o inimigo que ele estava ciente da integridade, da retidão, do temor e da maneira como ele se desviava do mal. Com isso eu entendo o seguinte, nós vivemos uma vida que ela se processa aqui nessa terra, mas ela é observada no céu. Nós decidimos muita coisa aqui na terra. Decidimos por onde olhamos, decidimos com quem falamos, decidimos com quem negociamos, mas tudo está sendo observado nos céus. E às vezes nós acreditamos ou achamos que estamos ilesos, que estamos conseguindo esconder. E muitas vezes nós nos escondemos debaixo de uma folha de figueira. Nós nos escondemos debaixo de uma camisa, de uma calça, debaixo de um paletó. Às vezes nós amarramos muita coisa, achamos que estamos amarrando com o nó da gravata. Mas a radiografia de Deus, ela perscruta tudo. Isso deve ser motivo de alegria, mas isso também deve ser motivo de medo. Isso deve, de uma certa forma, nos aterrorizar, porque nós estamos diante de um Deus que nos conhece, que sabe por onde andamos. E quando nós olhamos e lemos o Salmo 139, nós vamos entender que isso não foi a partir da maioridade. Isso foi a partir da concepção, Deus começou a nos olhar. E a Bíblia diz que é como se Ele tivesse nos colocado no tiar e começasse a nos tecer. E Ele foi nos tecendo e formando cada célula e colocando cada pontinho por onde a nossa mente poderia mandar os seus sinais e haver um processo de sinapse no corpo inteiro, fazendo a gente se comunicar. Grande é o poder do Senhor. E nós somos servos dEle. E nós nos alistamos para trabalhar na obra dEle. E nós nos propusemos a desenvolver alguma coisa no seu reino. E quando nós nos propusemos a desenvolver algo no seu reino, isto faz com que a gente precisa ser cada vez mais cuidadoso. O tema geral, integridade. E a palavra integridade é uma palavra muito bonita, porque a gente pode sintetizá-la apenas em duas coisas: aquilo que é inteiro e aquilo que é completo. Já ouviu alguém falar assim, fulano de tal tem duas caras. Fulano de tal é uma coisa aqui, mas quando chega em outro lugar ele já é outra coisa. Foi mais ou menos isso que Paulo falou com Pedro, não foi? Ué, Pedro, não estou te entendendo não, mãe. E próprio Paulo falou assim, eu tive que chegar ele no canto lá e chamar ele na chincha. O que está acontecendo com você, Pedro? Você é uma coisa aqui e outra lá? Está faltando integridade. E aí, no século 21, mais do que nunca, o século em que o que vale é você sair bem. O que vale é o chamado pragmatismo, onde se houver resultados parece que está tudo aprovado. Na era que nós estamos vivendo, se nós temos uma igreja superlotada, a primeira noção que a gente tem, a primeira ideia que vem à mente é: Deus está aprovando a igreja, porque ela está cheia. Quando Deus faz muitos milagres, a gente pensa, Deus está aprovando, porque Deus está fazendo milagres.
Quando é que houve mais milagres do que no caminho entre o Egito e Canaã? Aquela nação, aquelas gerações foram aprovadas por Deus? Não foram. Então, quando nós falamos de integridade, está dizendo o seguinte: olha, isto conforme o próprio tema geral da EBOL, isto é prioridade. Pastor, eu estou no rol dos auxiliares, tentando ser diácono e tentando ter uma carreira ministerial. Que curso o senhor me recomenda fazer? Tem diversos. Que livro o senhor me recomenda ler? Tem diversos, de preferência esses aqui. Tem diversos, irmão. Dá para formar uma biblioteca com milhares de livros bons. Porém, a prioridade é integridade e caráter. Porque às vezes você tem uma liderança carismática, mas uma liderança sem caráter. E Deus tem repulsa por esse tipo de coisa. E uma escola como essa é a escola que nós somos chamados a pensar como está a nossa integridade. Eu, como psicólogo, às vezes eu recomendo às pessoas que têm problema de sono, ansiedade. Às vezes eu recomendo o seguinte: olha, quando você deitar, depois que você preparou para dormir, faça um checklist do dia, desde a hora que você levantou. Teve alguma conversa desagradável que te irritou? Como que você reagiu diante daquilo? Você foi grosseiro com alguém? Como que aquela pessoa reagiu? Por que você acha que você foi grosseiro? E aí vai. Porque, às vezes, nós fazemos coisas que contrariam os princípios, o perfil daqueles que são obreiros do reino de Deus. E às vezes tem pessoa que consegue dormir sem ter pesadelo. O que seria o normal? Cada vez que eu saísse do perfil que Deus estabeleceu, eu tivesse os 3 pesadelos de noite. Esse deveria ser o normal. Por quê? Porque eu pisei fora da linha. Então, quando eu paro e faço um checklist de tudo aquilo que eu fiz, eu vou acomodar a minha mente, porque se eu precisar pedir perdão, eu falo: Deus, eu fui grosseiro. Deus, eu não fui íntegro, eu fui um pedaço de qualquer outra coisa naquela situação. Então eu preciso ser inteiro, Senhor. Eu preciso ser inteiro. A integridade, ela nunca sairá de moda para o cristão. Alguém pode chegar para você e dizer o seguinte: mas todo obreiro faz. Isso é normal. Não tem importância. Se você olhar, as pessoas mais bem-sucedidas fazem isso também. Mas só que essa aprovação já é a aprovação de pessoas que estão contaminadas do seu caráter. E elas tentam normalizar aquilo que Deus repudia. Elas tentam colocar na mesma régua aquilo que Deus não colocou. E aí a gente fala de integridade, a gente vai verificar o seguinte: onde é que a nossa integridade ela é colocada à prova? Aonde é que nós somos assediados para ferir os princípios da integridade? O primeiro lugar onde nós somos assediados pelo diabo, para nós ferirmos os princípios da integridade, é dentro do nosso próprio lar. A gente falou de Jó. Mas aí no capítulo 2 do versículo 9, vem a esposa de Jó e diz para ele o seguinte: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Esta foi a pergunta que a mulher de Jó, diante das calamidades que sobrevieram a ele, ela olha para ele, sabendo que o conceito dele diante de Deus, porque ela o conhecia, era um conceito alto. Ela olha para tudo e fala assim: não, alguma dessas coisas tem que quebrar a integridade dele. A perda de patrimônio, não é possível que ele vai manter a integridade depois de ter perdido o patrimônio.
Não é possível que ele vai manter a integridade depois de ter perdido os filhos. Não é possível que ele vai manter a integridade diante dessa pergunta capciosa, maldosa que eu estou fazendo para ele. Não é possível que ele vai manter a integridade depois dele sofrer as enfermidades que ele está sofrendo. Nós, às vezes, somos assediados para esquecer um pouquinho da integridade. Às vezes no relacionamento conjugal. Isso acontece no Éden e isso acontece em Atos. Lá no Éden, Deus havia falado, coma de tudo, mas disso não. E aí, a mulher recebe uma oferta e ela quebra o pacto da integridade. E ali no Éden, o seu marido não foi capaz de dizer, você está louca, você está quebrando o pacto da integridade que nós fizemos com o Senhor, com o Criador. E ela vai e consegue convencer o marido também a deixar a sua integridade. Mas lá em Atos dos Apóstolos nós vemos o inverso. Ananias chega para Safira e ele diz o seguinte, olha, quem está dando oferta grande na igreja está sendo promovido, está virando obreiro, está recebendo louvor dos crentes. Vamos falar que a gente vendeu o sítio por 100 mil, e na verdade ele vale 200, a gente vende e entrega 100, dá guarda 100. Aquela mulher, ela não teve a capacidade de dizer para ele, você está doido. O Espírito Santo está revelando tudo. O Espírito Santo, ele vai revelar. Ele vai mostrar quem é íntegro e quem não é. Então, dessas duas possibilidades, ou nesses dois lugares, as pessoas, elas não foram capazes de manter a sua integridade. E essa integridade, ela, portanto, ela começa muitas vezes na relação conjugal. Ela começa na relação conjugal. E quando Deus coloca o homem junto com uma mulher, Deus coloca para que um melhore o outro, para que um desenvolva o outro, para que um advirta o outro. Deus coloca para isso. Se você olhar o piloto do Rally Paris-Dakar, ou de qualquer outro rally, ele está ali preocupado em pilotar. Mas do seu lado tem o copiloto dizendo, a 3 quilômetros vai ter uma curva muito acentuada, ou a 3 quilômetros vai ter uma depressão, seja lá onde for. Lá no deserto não vai ter curva, mas fosse qualquer outra coisa, o copiloto estaria ali para advertir. E Deus coloca o casal para que o casal se auto-advirta. Mas a falta de integridade, ela também, ou a integridade pode ser colocada à prova nas nossas relações com os nossos filhos. Nós muitas vezes nos esquecemos de como Deus colocou uma responsabilidade sobre os nossos ombros, que é uma responsabilidade de gerar uma pessoa. E essa pessoa poderá ser lá na frente alguém extremamente importante, ou pode ser um bandido. E muito do que essa pessoa escolher vai estar baseado naquilo que ela leu dentro de casa, naquilo que ela viu no comportamento dos pais. Uma vez fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos sobre filhos de pastores que haviam desviado. A justificativa era pais de vida dupla. Era uma coisa na igreja e outra coisa no lar. Dói, né, irmãos? Eu sou pai de 2 filhos. Isso dói. E nós precisamos pensar nisso. Mas a integridade também é colocada em teste nas nossas relações sociais. É colocada em teste na maneira como nós lidamos com as nossas finanças. Porque às vezes o diabo ele faz ofertas maravilhosas. A gente costuma ter dó, ter pena, quando a gente ouve assim, fulano levou um golpe quando estava na fila do banco, porque alguém chegou com um cheque de 5 mil e disse para ele, se você me der 500, eu te dou esse cheque, eu não tenho tempo de trocar esse cheque. A gente fala
dó. Ele tomou um golpe de R$ 500. Mas por que ele tomou um golpe de 500? Porque ele quis ganhar 4.500 de maneira ilícita. De maneira fácil. Agora, quem é que sai ganhando 4.500? Por nada. Seja lá o que for. Então nós precisamos parar um pouquinho e pensar que esse tema que, embora a gente fale nele de forma teológica, ele é o tema que fala do homem lá na casa sem energia, do homem que não sabe assinar o nome. E esse tema fala para aquele pós-doctor, para o mestrado. Esse tema, ele não é teológico, ele é de vida. Integridade é uma coisa de vida. Não é possível a gente particionar o ser humano. Mas como, pastor? Não dá para eu chegar em casa, sair da igreja, chegar em casa e dizer, agora eu sou Gersino. Lá na igreja, eu sou o pastor Gersino. É claro que se eu chegar em casa e a minha esposa me falar, ô pastor Gersino, você quer jantar? Eu, como eu cuido da comissão de conselho e disciplina, é capaz de eu tirar de comunhão, se me chamar de pastor Gersino lá dentro de casa. Me respeita, me chama de bem, me chama de amor. Não dá para a gente dividir. Entretanto, a gente precisa pensar nisto, que eu, de terno ou sem terno, eu tenho um ministério eclesiástico. De terno ou sem terno, eu sou servo de Deus e eu tenho um compromisso com o seu reino. Mas de terno ou sem terno, eu sou pastor, eu sou marido, eu sou pai. Então não dá para dividir. Não dá para eu tratar mal a minha esposa lá em casa e depois chegar e antes que o meu joelho se dobre eu já estar falando em línguas. É preciso nós pararmos. É preciso a gente pensar um pouquinho sobre a autenticidade. Autenticidade. Como eu moro a 600 quilômetros daqui, eu posso falar e correr, né, pastor Eurípides? Não tem problema. Então, uma das coisas que se requer do cristão, irmãos, é a autenticidade. Agora, muito mais quando nós falamos, não toqueis nos meus ungidos, eu sou servo do Senhor. Isto vale para o pastor, isto vale para a dirigente de círculo de oração, isso vale para o diácono, para a voluntária, para o voluntário, para todos que querem, de fato, servir a Deus. E aí, eu quero ir para o primeiro ponto, obreiro de família. Obreiro de família. Nem todos nós tivemos o privilégio de nascer num lar cristão. Nem todos nós. Eu me converti aos 13 anos de idade, numa família de 10 filhos. Eu, do mais novo ao mais velho, eu sou o terceiro. E fui o primeiro a aceitar Jesus. Passei pelas águas em 11 de junho de 1978. Já tem alguns meses isso. Mas nem todo mundo foi assim. Nós temos uma geração que nasceu ouvindo. O meu filho costuma brincar que ele nasceu no domingo de manhã e 2 horas depois a mãe dele estava com ele na escola dominical para ele participar da classe de berçário. E quantos de nós aqui temos filhos que nasceram nós sendo obreiros? Entretanto, tem pessoas que Deus, pela sua graça, Ele busca essas pessoas lá no mundo, transforma essas pessoas,
e faz dessas pessoas grandes homens dele, grandes obreiros. Nós temos os dois casos. Mas o que eu quero falar de DNA de família é que nós carregamos essa coisa chamada DNA. Quando meu filho nasceu, eu já era evangelista. Aliás, eu fui separado a evangelista ainda solteiro. Então meu filho, ele nasce, a minha filha nasce sabendo que eram filhos de obreiros, de pastores. A mãe deles já era professora de escola dominical há bastante tempo. Significa dizer que muito da carga que ele tem, ele adquiriu dentro de casa. É claro que chega um momento que ele vai beber em outras fontes. E aí a gente vê uma coisa maravilhosa, mas vê também algo que deve despertar o nosso cuidado. Porque nós oferecemos aquilo que nós temos. A pregação que eu faço no culto de domingo é de 45 minutos, 1 hora no máximo. Os meus filhos podem estar sentados no banco e ouvindo a minha pregação. Podem ter acesso ao esboço antes mesmo que eu pregue. Só que o meu comportamento, eles veem da hora que eles acordam até a hora que eles vão deitar. E aí a gente vai ver como que Deus trabalha de forma transgeracional. Quando Deus chama Abrão, quando Deus faz um pacto com Abrão, Deus faz um pacto e aquele pacto não envolvia apenas Abrão, envolvia uma descendência sem fim. E hoje estamos nós aqui apresentando uma carteirinha dizendo, eu também sou filho de Abrão. Nós estamos aqui por causa do pacto que Deus fez. Nós é que trabalhamos em curto prazo, porque nós às vezes falamos, Deus abençoa o meu filho. E às vezes, quando a gente tem um filho novinho, a gente não fala, Deus abençoa o meu neto, abençoa o meu bisneto, Deus. Porque eu quero que o meu filho, que minha filha sejam pais, eu quero que eles tenham netos, e eu quero que eles tenham pessoas de fato prósperas diante do Senhor. E Deus falou assim, Abraão, da sua descendência vai sair rei. Então você trabalha as suas gerações. Você trabalha a sua descendência. Você tem que trabalhar a sua descendência. Então a gente precisa parar um pouquinho hoje e pensar, o que é dos meus comportamentos que são inadequados? O que é das minhas atitudes que são inadequadas? Porque nós sabemos, nós que temos uma liderança intermediária, nós sabemos quando os nossos comportamentos fogem daquilo que foi prescrito pelo líder, que nos deu aquela liderança intermediária. Nós sabemos quando nós lançamos qualquer dúvida de forma indevida sobre alguém. E muitas vezes os filhos estão ouvindo essas coisas. Então nós corremos o risco de estar formando uma geração de pastores que virão lá na frente com a integridade contaminada. Nós corremos o risco de produzirmos pessoas que terão um conceito diferente daquilo que é verdadeiramente servir a Deus de acordo com a sua palavra. Então eu preciso parar um pouquinho e pensar assim, Deus, o que é que eu não quero que repita nos meus filhos? O que do meu comportamento de pastor, de obreiro, que eu não quero que o meu filho faça igual? Porque é muito fácil, meus irmãos, nós falarmos o seguinte, Câmara dos Deputados está cheia de gente ruim, Senado está cheio de gente ruim, falar das demais instituições, ou falarmos o seguinte, a igreja tem pastores que não merecia estar lá, só que esses pastores, essas autoridades seculares,
Eles não nasceram lá dentro daquela instituição, eles nasceram no lar. O primeiro professor que eu tive foi minha mãe, no caso professora. Porque eu perdi meu pai muito cedo e eu tenho uma memória dele comprometida sobre ele. Então a gente vai entender o seguinte: os primeiros passos nós aprendemos com eles. Eu ouvi uma entrevista, me fugiu agora de quem, num podcast, a pessoa falando quando, aliás, foi um jogador de futebol. Ele falando que foi para São Paulo com os pais e morou na casa de um tio. Ele, o pai dele, no caso, irmão do pai dele. E ele veio, assinou o primeiro contrato de futebol, como jogador profissional. Hoje ele é comentarista de TV, e ele, me lembrei quem, e comentarista de TV, mas chegou a ser jogador da seleção brasileira. E ele falou que quando ele assinou o primeiro contrato, que ele recebeu aquela quantidade boa, ele comprou uma casa boa para os pais dele. E falou com o pai dele: ô pai, vende aquela casa lá, não precisa mais dela. Aí o pai dele falou assim: não, meu filho, vou deixar aquela casa para o seu tio. Seu tio nos acolheu. Vou deixar aquela casa enquanto ele precisar dela. Aí ele fala nessa entrevista, ele diz o seguinte: foi a maior lição de gratidão, sobre gratidão, que eu já tive, e que eu jamais esqueci, foi a lição que meu pai me deu. Quando a gente fala sobre o obreiro de família, a gente está falando o seguinte: olha, se eu sou de uma linhagem pastoral, no caso eu não sou, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que pai é pastor, ou que às vezes o avô ou tio pastor, eu preciso parar e pensar o que tem de bom desse DNA. Porque nós precisamos pensar o seguinte: olha, eu quero repetir todas as boas qualidades dessa pessoa que me gerou. Porque eu terei filhos e quero que meus filhos sejam também obreiros, que a gente vá melhorando a qualidade deles. Quando nós lemos o livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Depois de centenas de anos, Deus chega para Moisés e fala: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaque, sou o Deus de Jacó. Será que nós estamos levando para a nossa descendência aquilo que Deus quer que nós levemos, ou nós já contaminamos no meio do caminho? Será que a mensagem ela passa pura por nós? Ou será que essa mensagem sofreu algumas modificações no meio do caminho? Porque Deus, Ele trabalha assim: eu sou de Abraão, de Isaque, Jacó, e eu quero ser por toda a eternidade. E lá no Novo Testamento vai dizer: Deus não é Deus de mortos. Quer dizer, aqueles que estão vivos estão trazendo nessa corrente de DNA aquilo que Deus queria que fosse trazido. E aí, a gente vai pensar sobre os princípios trazidos do lar para o ministério. Então vamos pensar naqueles que nasceram no lar cristão. Primeira coisa, o lar é formador de pessoas para a sociedade e para o ministério. Se você disser assim: tem um pastor fulano de tal que eu não gosto muito de ouvi-lo, porque ele tem esse e esse defeito. Ele não adquiriu esse defeito dentro da igreja, na maior parte. Pode ter certeza que muitas coisas vieram do lar. Vieram do lar. Quando nós falamos mal das pessoas,
Às vezes é porque nós ouvimos os nossos pais falarem mal de alguém. E não porque dentro da igreja alguém está falando mal do outro. Então o lar é o lugar onde nós aprendemos o que, ou podemos aprender, o que existe de melhor, mas também o que existe de pior. E aí, a gente precisa pensar, qual é o papel de Deus no meu lar? Eu sou pastor de qual família? A história de fé da minha família é uma história que inspira? Ou é uma história que coloca mais dúvida? Olha, a história de fé da minha família é uma história meio cabulosa. Então eu preciso falar, Deus, tua palavra diz que as coisas velhas se passaram, diz que tudo se fez novo. Eu estou aqui, Senhor, para ser uma outra geração. Eu não quero repetir aquilo lá da minha família, não, Deus. Aquelas coisas cabulosas ficam para lá. Porque eu quero ter um ministério que te agrade. E eu quero que os meus filhos tenham uma herança, uma semente muito mais qualificada. Eu quero colocar uma semente poderosa, não quero colocar semente bichada na história ministerial da minha família, nem da minha descendência. Nós temos que ficar de olho. Porque tem gerações aqui que estão se formando no ambiente da igreja. Eu tenho certeza que aqueles que estiverem aqui, se Jesus não tiver voltado daqui a 30 anos, vão olhar e vão dizer, mas esse menino era um adolescente, ou era uma criança que carregava a igreja nas costas, entrava debaixo dos bancos, ninguém segurava ele. Virou um pastor abençoado. Nós estamos com uma missão de formar uma geração de pastores, obreiros, obreiras, que retomem o princípio da integridade, do caráter cristão, que não tem muito a ver com aquilo que às vezes nós aprendemos, tem a ver com Bíblia, com comprometimento com a palavra, porque o caráter se forma no comprometimento com a palavra. É quando eu amo a palavra, eu obedeço a palavra, eu não retiro da palavra só o que me interessa. É quando eu pego a palavra na sua essência e falo, isso aqui, a palavra está dizendo isso, e eu quero isto para a minha vida. Não é nada de axologia, mas é próprio, é a palavra genuína. Eu quero isso aqui porque é isso que vai moldar o meu caráter. É isso que vai fazer com que os meus filhos não sejam confrontados ou afrontados lá na frente, porque começaram mal uma carreira ministerial. Começaram mal. É interessante que o ambiente por si só não vai formar obreiros. A pessoa pode vir em todos os cultos, sentar no banco. Não é pela assiduidade que ela vai virar pastor. Não é por ter um lugar cativo em determinada ala da igreja que vai virar pastor. Quando nós olhamos a palavra do Senhor na segunda a Timóteo, 1º, 3º ao 5º, Paulo diz assim, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, lembrando-me das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, fé íntegra. Não é partida, num lugar é uma coisa, em outro é outra coisa, mas é uma fé sem fingimento, sincera. Existem algumas definições para a palavra sincera, ou sincero. Alguns, e isso aí você não vai achar ninguém que vai bater o martelo, mas uma delas é que os verdadeiros artistas dos móveis, das peças de escultura,
Quando eles pegavam uma peça, seja de pedra ou seja de madeira, que depois que a obra estava quase pronta, aparecia um defeito na madeira, ele pegava uma cera e ele colocava aquela cerinha ali, e aquela cera disfarçava aquele defeito da madeira ou do mármore que ele estava esculpindo a peça. Mas quando o artista, ele não trabalhava com fingimento, eles diziam, aquela peça dele é sincera, ou sem cera. Não tem cera. Não oculta as coisas para fingir que é uma coisa perfeita, dando a ela um valor que verdadeiramente ela não possui. Um valor dela está comprometido. Mas você, Timóteo, você é sincero, você é sem cera. A mesma fé, Timóteo, que habitou primeiramente na sua avó, na sua mãe, e agora habita em ti. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus da sua avó Lóide, eu sou o Deus da tua mãe Eunice, e eu sou o teu Deus também, Timóteo. Eu estou acompanhando as gerações, e eu quero colocar qualidade nas gerações. Pastor, mas por que isto? Porque a maior instituição formadora de igreja é a instituição chamada família. Não existe igreja sem família. A família vem antes da igreja. Se vocês chegarem em qualquer cidadezinha e procurar saber como começou essa igreja, alguém vai dizer o seguinte, olha, em 1900 e tanto chegou uma família aqui que foi transferida para cá para trabalhar. E eles começaram a dirigir culto na casa deles. E os vizinhos começaram a ir. E aí, de repente, foi aumentando até que alugou um salão. A igreja começou com uma família. E é por isso que o diabo trabalha muito, para ele colocar nas gerações as fendas. E essas fendas abrem as gerações, fazendo com que uma geração seja comprometida. Nós tivemos uma EBO há uns 6 anos atrás, e a gente levou o pastor Walter Brunelli. O pastor Walter Brunelli, numa conversa informal, ele falava, parece-me que pastor Daniel Berg, morou em São Paulo, e ele conheceu nos Estados Unidos um bisneto do Daniel Berg. E ele trouxe esse bisneto, porque a casa que morou o bisavô continuava de pé. E ele trouxe a família para fazer uma homenagem. Afinal de contas, era da descendência do Daniel Berg. E aí foi, que legal, que bacana. Aí depois até que entraram no assunto da fé. E aí aquele bisneto disse, a gente não é religioso. Nossa família não é uma família de religioso. E aí você para um pouquinho e pensa, a minha fé, os princípios bíblicos que eu ensino na igreja, eles serão perpetuados na minha família até qual geração? Não estou colocando em dúvida a capacidade de Daniel Berg, longe disso. Deus que me livre disso. Mas eu quero dar esse exemplo para a gente pensar. Nós temos aqui 3 gerações. Lóide, Eunice, Timóteo. Então é preciso a gente parar e pensar, o meu filho, ele vai ser um pastor de família, porque a família dele é uma família cristã, mas essa família, ela pode dar segurança ministerial para ele, exercer o ministério dele, dá equilíbrio espiritual para ele exercer o ministério lá na frente com segurança. Como que será? E aí, livro do profeta Jeremias 35 e 6, tem uma palavra que diz assim, mas eles disseram, não beberemos vinho,
porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Você sabe o que significa isso? Você poderia chegar para esse descendente de Recabe e falar: foi semana passada que eles disseram isso para você? Tem quantos meses que eles disseram para vocês não beberem vinho? Foi o ano passado? Irmãos, já tinha mais de 200 anos que eles tinham recebido aquela orientação. 200, quase 300 anos depois, ele estava dizendo: nós não fazemos isso porque o nosso pai, ele falou que não era para a gente fazer isso. Esse é o desafio para nós hoje. Se Jesus não voltar, a geração de pastores daqui a 20 anos vai entregar o quê de cada um de nós? Qual é a data de validade do nosso ministério na vida dos nossos filhos? Qual é a data de validade das características do nosso ministério na vida dos nossos filhos? Significa dizer que, quando eu estou dizendo ministério, diz respeito a qualquer função no reino de Deus. Seja auxiliar, evangelista, presbítero, diácono. Vai durar quanto tempo? Sabe por quê, meus irmãos? Porque bastou 2 anos de pandemia para igrejas fechar as portas. Divinópolis teve igreja vendendo tudo, vendeu tudo. Cadeiras, som, até o forro, que eles tinham alugado e tinham colocado um forro de PVC. Venderam tudo. 2 anos de pandemia. E aí? Daqui a 20 anos, seu filho vai ter quantos anos? O que ele estará guardando do seu ministério? O que ele vai guardar? Ele vai ser um pastor de família? Um obreiro de família? Ele vai ter a alegria de dizer: não, meu pai foi o melhor porteiro de igreja que teve em Uberlândia. Meu pai foi o melhor porteiro. Meu pai era um presbítero de respeito. Meu pai era. Meu pai tinha uma conduta que a vizinhança respeitava ele. Sabia que ele era crente. E dentro de casa, meu pai era uma pessoa admirável. São essas marcas que vai aparecer um Paulo e vai falar assim: eu estou identificando, você é neto falando de tal? Sou. Rapaz, você é um obreiro igual ao seu avô. Você tem as características do seu avô. Isso é fácil? Não, irmãos. A fidelidade dos recabitas foi elogiada pelo Senhor. E o Senhor fala depois, no versículo 19: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Por causa desse comportamento, eu asseguro que sempre haverá um descendente dele na minha presença. Quantas vezes você já abençoou sua descendência? Quantas vezes você já pediu a bênção de Deus sobre a sua descendência? Às vezes, os nossos filhos têm medo do pastoreio, pelo tanto que nós reclamamos. Igreja só dá problema.
Igreja só dá dor de cabeça. É muito compromisso, a gente não tem vida social. E a gente, às vezes, esquece que nós estamos aliançados com o dono da igreja. Nós somos contratados do dono da igreja. Nós temos um endereço. Nós temos uma liderança a nos submetermos a ela. Temos. Todos nós temos. Entretanto, quem avalia cada dia de forma criteriosa e perfeita é o Senhor. É o Senhor. Obreiro de família. Nós vamos pensar no seguinte: o púlpito é o reflexo da nossa mesa. O púlpito é o reflexo da nossa mesa. Aquilo que se passa na nossa casa. E tem hábitos na nossa casa que é preciso sempre ter alguém que nos corrija. Sempre alguém que nos corrija. Às vezes tem domingo que a gente chega da escola dominical, vamos fazer o almoço está pronto, vamos almoçar. Aí, como eu tenho o privilégio de, na maioria das vezes, fazer o almoço, eu termino o almoço e quero almoçar logo. Não, terminei, vou almoçar. E aí, a dona da pensão fala assim, opa, vamos colocar suplá, vamos colocar uma taça bonita, vamos colocar um guardanapo, aqueles negocinhos para colocar o guardanapo. E aí, quando você olha para a igreja, o zelo da igreja, que a gente tem dentro da igreja, ele reflete aquilo que acontece no nosso lar. Ele reflete. A maneira como nós comunicamos, a maneira como nós nos relacionamos dentro de casa, a maneira como nós resolvemos os conflitos, são reflexo daquilo que somos, sem paletó e gravata. A maneira como eu trato aquele crente que às vezes está passando por uma dificuldade e ele virou meio que um porco-espinho. A maneira como eu resolvo isso, a maneira como eu dou um feedback para alguém dizendo o seguinte, meu irmão, obreiro, você não está se comportando direito. Essa maneira, às vezes, ela é apenas um replicar da maneira como eu ajo lá em casa. Só que, dentro da igreja, na frente da congregação, a gente tenta se portar da melhor forma possível. Para as ações, nós ensaiamos. Só que às vezes existem reações que fogem do nosso controle. E aí a gente entra lá na questão dos temperamentos. E o conceito dos temperamentos, acerca dos temperamentos, a teoria dos temperamentos, ela deixa claro que nós nascemos com algum temperamento predominante. Tem pessoas que, quando elas entram na igreja, você percebe que elas são sanguíneas. Elas chegam rindo, falando, qualquer coisa que você propor para ela, ela aceita, para ir em qualquer lugar, ela aceita, muda de ideia 10 minutos depois. Com a mesma velocidade que ela aceitou. Você vê que ela é sanguínea. Tem pessoa que, quando ela te responde, você sente o ácido do limão na palavra dela. Você pensa, isso aqui é um colérico sem remédio. E tem aquelas pessoas que não saem do chão, às vezes são frias. Você vê ali um melancólico, ou aquela que escorrega, fleumático, se colocar aqui dentro toma essa forma, mas se colocar aqui dentro toma uma forma retangular. Só que muitas vezes nós nos esquecemos que o temperamento não é para nós usarmos como diagnóstico debaixo do braço. E toda vez que acontecer algo de errado, a gente dizer o seguinte, não, olha aqui, eu sou colérico mesmo. Não, pastor, eu sou assim mesmo, eu sou melancólico, misturado com sanguíneo, eu sou desse jeito, pastor.
Quem não viu, quem não leu ainda, a maioria já deve ter lido, tem 2 livros de um mesmo autor, chamado Temperamentos Transformados e Temperamento Controlado pelo Espírito Santo de Deus. O temperamento, ele é inato. Você nasce com ele. Mas na medida que você vai convivendo com o Senhor Jesus, você vai aprendendo a ser melhor. Aquele Pedro do início do ministério era um outro Pedro. Aquele Paulo que falou o seguinte lá em Atos: manda esse João Marcos embora, que eu não quero ele nem de graça, eu quero que ele desapareça da minha frente. Depois lá aparece com Timóteo e fala: traz João Marcos, ele vai ser muito útil para mim. Ué, Paulo, o que aconteceu? A vida vai moldando a gente. É o temperamento que vai sendo moldado pelo Espírito Santo. A mesa, ela reflete no púlpito. Freud tem um conceito de algumas coisas que são próprias do inconsciente. E eu vou falar muito raso, se tiver psicanalista ou psicólogo aqui, não tenha nunca que eu estou falando de forma científica. Mas existe um dos instrumentos que Freud fala ali, chamado ato falho. E às vezes a pessoa fala algo que não estava naquele contexto. E no temperamento, às vezes, demonstra ser um pouquinho parecido com ato falho. Mas é porque a pessoa deixou escapulir aquilo que ela está segurando, porque ela está no púlpito. Ela não pode ser espontânea, porque se ela for espontânea, a espontaneidade vai provocar um espanto nas pessoas, vai espantar pessoas. Meus irmãos, as pessoas que se esforçam para ser diferentes, elas adoecem muito rápido. A gente precisa se curar para a gente ser em casa o mesmo que a gente é na igreja. Para a gente ser esse obreiro que a igreja gosta tanto, ele ser também o pai que os filhos gostam tanto. O obreiro que a igreja respeita tanto, ser também o esposo que a esposa respeita tanto. Pastor, mas como que eu vou mudar? Meu temperamento é muito forte. Mais do que o de Pedro. Paulo dá uma receita aos Romanos, estou indo para o final, 12 e 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aos Filipenses 3, 13 e 14, Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não sei como foi a sua vida até aqui. Eu não sei quanto de esforço você faz para ser obreiro. Não sei quanto de esforço. Para ter um perfil. Se isso não for uma coisa espontânea, você está adoecendo sem perceber. Tudo aquilo que você faz, não sendo parte do seu verdadeiro caráter, tudo aquilo que você faz, sem ser de forma livre e espontânea, vai obrigar a você a gastar uma energia que vai te adoecer. Em outro contexto, Paulo fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos fazer a obra de Deus de forma livre? Como diria alguém com os pés nas costas. Não pode ser um fardo. Eu tenho que pregar hoje, misericórdia. Eu tenho que ficar na porta hoje, misericórdia. Nós somos espírito, alma e corpo. O corpo cansa, a alma cansa.
mas nós precisamos estar com o canal livre, limpo, para receber o renovo de Deus a cada dia. Antes de ser obreiro do ministério, eu preciso ser obreiro da minha família. E sobre isso nós falaremos amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe mais uma vez meus sinceros agradecimentos, pastor Eurípides, e a toda a igreja e aos obreiros. Muito obrigado. Aqueles que quiserem os livros, ali atrás, lá atrás, pode ser aí atrás, na mesa aí atrás, onde os irmãos estão? O Lorenzo vai pegar os livros e colocar lá atrás, Lorenzo, por favor, que aí os que desejarem, eu estarei lá para atendê-los. Deus abençoe, muito obrigado.